Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso estudo de operadores vetoriais dentro da unidade 2, de cálculo vetorial, falando primeiramente sobre o gradiente de um campo escalar. Bem, então normalmente, aqui uma introdução, normalmente quando a gente trabalha com uma grandeza física, escalar, a gente utiliza normalmente uma única variável, o nosso f de x, normalmente a gente trabalha com funções só de uma variável. Mas, obviamente, se a gente for trabalhar com uma função em 3 dimensões, a gente não vai poder mais usar apenas uma função do tipo f de x. A gente vai ter que ter uma função do tipo, por exemplo, f de x, y, z, se a gente tiver em coordenadas retangulares. Bem, quando a gente tinha uma função só de uma coordenada, por exemplo, um t de x, em que x é o comprimento, se a gente quiser medir a taxa de variação da temperatura em relação ao comprimento, basta a gente fazer a derivada, dt dx. Então essa derivada ela vai nos fornecer uma função onde o resultado dessa função é justamente a taxa de variação da temperatura em relação a x. Só tem uma direção, Então imagina, por exemplo, um fio reto de cobre, em cima do eixo x. E aí você quer calcular a temperatura em cada ponto ao longo desse fio de cobre, ao longo do eixo x. Se ela só tem uma dimensão, você quer calcular a taxa de variação dessa temperatura, basta a gente fazer a derivada dessa função t de x em relação a x. Agora, se essa função tiver 3 dimensões, por exemplo, a temperatura numa sala, aí essa taxa de variação já não é algo tão trivial assim, não é algo tão simples da gente calcular, uma vez que ela pode variar em qualquer sentido, Ela pode variar no sentido de x, no sentido de y, no sentido de z, ou em alguma direção intermediária. Então esse vetor que aponta para essa direção de máxima variação não é apenas um vetor na direção de x, como era nesse caso daqui. Ele pode apontar para qualquer direção. Então aqui, vamos considerar a princípio, primeiramente a gente tem que considerar que esse nosso campo escalar ele é diferenciável e é contínuo, senão nossa análise não dá certo. Então a gente vai sempre considerar que a gente tem o valor desse campo escalar em qualquer ponto, significa ser contínuo, e que a gente pode derivar essa função em qualquer ponto, significa ser diferenciável ou derivável, E aí vamos também imaginar superfícies equipotenciais, ou seja, superfícies em que esse campo escalar ele é constante, tá bom? Então aqui, vamos considerar como superfície equipotencial essa superfície aqui, a lateral direita, e essa superfície aqui, a lateral esquerda. E aí eu peguei aqui um ponto P1 na superfície lateral esquerda e um ponto P2 na superfície lateral direita. Repara que essas distâncias aqui, elas são distâncias diferenciais. De maneira que, se aqui esse meu ponto é o ponto x, y, z, então esse meu ponto daqui vai ser o ponto x mais delta x, y mais delta y, e z mais delta z, que é justamente esse ponto P2 que está aqui. X mais dx, y mais dy e z mais dz é esse nosso ponto P2. Então, esses daqui são duas superfícies equipotenciais. Aqui vamos dizer que a temperatura aqui seja T1 e aqui a temperatura aqui seja T2 em qualquer ponto ao longo dessa superfície. Naturalmente, se a gente quiser, e a distância entre os dois pontos, se a gente fizer, para calcular a distância entre os dois pontos, basta fazer o P2 menos o P1. Se a gente fizer P2 menos P1, a distância vai ser dx, dy, dz, que é justamente o nosso dl, A gente tem chamado essa distância de dl, lá na aula retrasada, na primeira aula dessa unidade. Então esse aqui é o nosso dl, que é o dx, dy, dz. Então o nosso dl é dx na direção de x, dy na direção de y, dz na direção de z. E o nosso dt, que é a nossa diferença de temperatura entre essas duas superfícies, é o T2 menos o T1. Então o nosso dt é T2 menos T1, e esse dt, essa fórmula que eu estou colocando aqui, é uma fórmula da diferencial total. Ela é uma regra da cadeia.
A gente pode calcular o dt como sendo a derivada parcial da temperatura em relação a x vezes a diferencial x mais a derivada da temperatura em relação a y vezes a diferencial y mais a derivada da temperatura em relação a z vezes a diferencial z. Se a gente vê, ó, diferencial z com diferencial z, diferencial y com diferencial y, diferencial x com diferencial x, eles se cortam, a gente chega à conclusão que dt é igual a dt, né? A diferencial t. Esse símbolo daqui é o símbolo do derrom, que também é um d, só que ele tem o mesmo significado da derivada. Só que aqui ele tem um significado, a diferença é que a derivada aqui é uma derivada parcial, uma vez que a gente está considerando t como sendo uma função de x, y, z. Então ele não é apenas uma função de x, ele é uma função de x, y, z. Esses termos aqui são as taxas de variações em relação a x, a y e a z. E esse dx, dy, dz são os elementos diferenciais de comprimento. Bem, se a gente pegar agora essa fórmula, a gente pode olhar aqui o dx. Quem é o dx? O dx é a nossa projeção, ele é a projeção do dl, na direção de x. Essa projeção é o que a gente chama de produto escalar, lembram lá da unidade anterior? Então o que é o dx? O dx é o dl escalar unitário x, ou seja, a projeção do dl na direção de x. E o dy é a projeção de dl na direção de y. O dz, projeção de dl na direção de z. Então o que eu vou fazer? No lugar de dx, dy, dz, eu vou substituir por esses termos. Então a gente substitui aqui e a gente chega nessa equação de cima, ó. A gente tem então a derivada parcial xdl, derivada parcial ydl, derivada parcial zdl. Reparem que todos os termos têm dl. Todos os termos têm esse escalar dl. Então eu vou colocar o escalar dl em evidência, tá vendo? Então a gente ficou com um termo, que é esse termo daqui, escalar dl. Então se a gente quiser medir esse componente diferencial de temperatura, a gente faz essa operação aqui, escalar na direção dl, que é a direção que a gente está interessado em calcular o dt. Então essa operação daqui, ela vai nos dar essa diferencial de temperatura, né, esse T2 menos T1, em que direção? Nessa direção de dl que a gente escolheu. A gente poderia ter escolhido outro ponto, a gente teria uma outra direção de dl. Então nessa direção, quanto que vale dt? Quanto que vale esse T2 menos T1 nessa direção aqui? Para eu calcular isso, eu faço a operação, essa operação aqui, ó, faço a derivada parcial de t em relação a x, na direção de x, ou seja, isso aqui vai dar um vetor, né? Eu faço esse vetor aqui, e aí eu faço o produto escalar desse vetor com o vetor dl, e esse resultado vai me dar o campo vetorial, né? Ou seja, vai me dar o campo vetorial, vai me dar o valor, né? Vai me dar um valor escalar nesse caso, e esse valor escalar é justamente o valor do T2 menos T1, porque o resultado de um produto escalar é um valor. Só que qual é esse resultado nesse caso? É a variação de T2 menos T1 na direção de dl. Ou seja, é a projeção desse vetor, né, nesse vetor taxa de variação, só que na direção do vetor dl que a gente escolheu. Tá bom? Bem, esse terminho daqui de dentro, esse termo aqui de dentro, é justamente o que a gente chama de gradiente. Então essa é a definição de gradiente. Então esse vetor dentro do colchete define a variação do campo escalar, né, no caso a temperatura, ao longo de dl, né, e esse vetor é denominado gradiente, e essa operação é que a gente está fazendo o gradiente do campo escalar t. Então gradiente de t a gente representa simbolicamente por esse símbolo, esse delta de cabeça para baixo, né, que a gente chama de del, tá bom? Então esse del t, ou gradiente de t, né, é essa fórmula daqui. E aí, substituindo então isso daqui pelo gradiente de t, a gente chega à conclusão, né, que para a gente calcular esse elemento diferencial de temperatura, ou essa variação da temperatura, ela é igual ao gradiente de t, que representa a variação desse campo escalar na direção dl, né, escalar dl, porque a gente está calculando aqui o dt, né, em relação a uma direção, né, que no caso seria a direção dl.
E aí, né, naturalmente, observe, né, que essa derivada, né, ela é uma derivada, esse dt é uma derivada direcional, uma vez que ela é especificada em relação a uma direção dl. Então a gente chama isso de uma derivada direcional. Então ela é uma derivada direcional porque ela é uma derivada que vai depender da direção de dl. Como que a gente calcula essa derivada direcional? Então aqui a gente pode representar o nosso dl como sendo um módulo, ou seja, o dl seria o módulo, né, o raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado, na direção de L, né, de L circunflexo, que é o vetor unitário na direção de L. Aí esse meu dl, que é uma constante, eu vou jogar para o outro lado dividindo. E aí a gente chegou à conclusão que a derivada dessa temperatura em relação a esse comprimento L, ela é igual ao produto escalar entre o gradiente de T na direção do unitário de L. Ou seja, a taxa de variação da temperatura na direção de L, ela vai ser a nossa projeção do nosso gradiente de T na direção de L, né? No unitário L. Por isso que a gente diz que ela é uma, né? Esse nosso dt/dl, no caso, está sendo uma derivada direcional. Ele é uma derivada, né? Porque o gradiente ele é uma derivada, só que numa direção específica, que é a direção de L. Então, naturalmente, a gente poderia ter, né, o L, qualquer que seja esse nosso L, né, qualquer que seja esse nosso vetor unitário, e se a gente quiser calcular a variação da temperatura em relação, né, a essa direção, né, desse vetor unitário, basta a gente calcular o gradiente de T e fazer o escalar do gradiente de T com o vetor unitário nessa direção que a gente escolheu. Agora repara o seguinte, vamos lá, e agora vem uma observação importante. Note que isso daqui, né, é uma taxa de variação, né, porque é o dt dividido por dl. dt, o d, né, é um delta, né, como se fosse um delta t, né, t2 menos t1, dividido por dl, que é uma variação de comprimento diferencial, mas é uma variação de comprimento. Então esse resultado daqui vai nos dar a taxa de variação de temperatura, né? Aí vamos olhar aqui de novo para a figura. Bem, o T2 e o T1, né, esse nosso dt, ele é o mesmo, né, independente do ponto que eu escolhi aqui ou aqui. O T2 aqui é T2 e aqui é T1 para qualquer que seja esse ponto ao longo dessas superfícies. Então o ΔT é o mesmo. Só que o dl, que é essa distância, ela depende de onde a gente escolheu o ponto. E existe, uma forma que a gente poderia escolher um ponto, por exemplo, esse aqui e esse aqui, ou por exemplo, esse aqui e esse aqui, ou esse ponto bem no centro e esse ponto bem no centro daqui, de maneira que a gente consiga encontrar a menor distância possível entre eles. Não é verdade? A gente consegue escolher, por exemplo, se a gente escolher esse ponto e esse ponto, ou esse ponto e esse ponto, a gente vai ter, ou esse e esse, a gente vai ter nessa distância, ela vai ser a menor distância possível entre esses dois pontos. Ora, se a fórmula é dt dividido por dl, e a gente escolheu o dl de maneira a minimizar o dl, olha, o dt é sempre o mesmo, só que o dl a gente consegue minimizar. Se a gente está minimizando o dl, então esse dt sobre dl que a gente vai encontrar, nesse caso, vai ser o valor máximo. O valor máximo, a máxima taxa de variação do nosso dl. Então, a máxima taxa de variação do dl a gente encontra se a gente escolher esses dois pontos, que se a gente observar, eles são pontos que são sempre perpendiculares, ou seja, pontos que são normal às duas superfícies equipotenciais. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse ponto, o ponto que vai minimizar a distância vai ser justamente esse outro ponto aqui no centro. E os dois pontos são sempre normais, né, à superfície equipotencial. Então, se a gente escolher dois pontos que são normais à superfície equipotencial, a gente encontra a menor distância entre eles e, consequentemente, a gente encontra a maior taxa de variação da temperatura. E aí, quando a gente faz o escalar, né, o nosso campo, o nosso vetor gradiente, ele está na direção normal à superfície. Aí, quando a gente faz ele escalar o normal, a gente encontra ele mesmo. Ou seja,
Se a gente considerar o DL normal à superfície equipotencial, que corresponde ao menor deslocamento, a gente tem o valor máximo, a taxa de variação máxima da temperatura. E olha aqui que a gente encontra quando a gente faz isso. Ela fica igual ao próprio gradiente. Ou seja, quer dizer que o gradiente da temperatura ele é igual à máxima taxa de variação da temperatura. E a direção do gradiente? Ora, se ele é a máxima taxa de variação da temperatura, então a direção e sentido do vetor gradiente vai apontar para a máxima taxa de variação da temperatura. Então o gradiente de uma função potencial, por exemplo, como o campo elétrico, né, ele é um campo vetorial que é normal à superfície equipotencial em todos os pontos e vai apontar para a máxima de um campo vetorial campo elétrico não, perdão, potencial elétrico. Então o gradiente de uma função potencial, por exemplo, potencial elétrico, ele vai apontar para a máxima taxa de variação desse potencial elétrico. E o módulo desse nosso gradiente vai nos dar a máxima taxa de variação desse potencial elétrico, que é o que a gente chama de diferença de potencial. Então a gente consegue obter essa diferença de potencial fazendo o gradiente do potencial elétrico. Tá bom? Aí aqui eu resumo, né, eu falo do símbolo del, tá vendo? Esse símbolo del, que é também chamado de operador gradiente, né? Então o del ele é essa operação, né, de derivada parcial nas direções x, y, z. E né, esse campo vetorial, né, que é o gradiente de t, ele vai formar um campo vetorial. Ele representa a conversão de um campo escalar, no caso a temperatura, em um campo vetorial. E esse campo vetorial gradiente representa o quê? A máxima taxa de acréscimo, né, de variação do campo escalar temperatura. Aí repara que o máxima é uma direção, está apontando para a direção de máximo, né? De acréscimo é porque é o sentido, porque né, ele poderia ser a máxima taxa de decréscimo, né? Ele poderia apontar no sentido oposto, né? Se ele está crescendo mais, por exemplo, para a direita, então o sentido 180 graus, né, exatamente oposto, é a máxima taxa de decrescimento dele, né? Não é isso? Se do ponto 1 para o ponto 2 eu tenho a máxima taxa de crescimento, então quer dizer que do ponto 2 para o ponto 1 eu tenho a máxima taxa de decrescimento, né? Seria a máxima taxa de decréscimo, né? Então o sentido está associado justamente a apontar, né, na direção de acréscimo. E a taxa é justamente a magnitude, é o valor de quanto que é essa taxa, né? De quanto que é essa taxa? É justamente o nosso módulo do vetor gradiente. E aí vamos agora a alguns exemplos, né? Naturalmente a gente vai ver exemplos em coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas, né? Então considerando que a gente tem um campo escalar, né? Um t de x, y, z, que é igual a x ao quadrado mais xy ao quadrado menos 2z, né? E a gente quer o gradiente desse campo escalar e em seguida determinar o valor do gradiente no ponto 3, 2, 1. Tá? Então lembrando que o gradiente é essa fórmula daqui. Então a gente vai fazer a derivada disso em relação a x. Então vai dar 2x mais... derivada de x é 1. 1 vezes y ao quadrado. Então vai ficar mais y ao quadrado. Aqui não tem x, a derivada disso vai dar 0. Então esse primeiro termo vai dar 2x mais y ao quadrado na direção de x. Mais a derivada em relação a y na direção de y. Aqui não tem y, vai dar 0. Aqui não tem y, vai dar 0. E aqui vai dar 2y. Então vai ficar 2xy, né? Então aqui 2xy na direção de y. E a derivada em relação a z na direção de z. Não tem z, dá 0. Não tem z, dá 0. E aqui vai dar menos 2. Então aqui menos 2 na direção de z. A gente pode representar nessa forma. Tá bom? E aí para calcular o valor... Então esse daqui é o nosso vetor, né? O nosso campo vetorial, que é o gradiente da temperatura. E o que ele nos dá? Ele nos dá, né, o valor para qualquer ponto que a gente encontrar, que a gente colocar aqui x, y, z, a gente vai ter um vetor. Que vetor é esse? É o vetor que o módulo dele representa a maior taxa de variação desse campo escalar e a direção e sentido apontam para essa máxima taxa de variação. Em que direção e sentido que ele cresce mais? É a direção e sentido desse vetor. No ponto 3, 2, 1, aí é substituir x por 3, y por 2 e z por 1.
E aí a gente vai encontrar esse valor 10 menos 12 menos 2, né, esse vetor, né, que é o vetor que nesse ponto, né, o módulo dele vai nos dar a taxa de variação, e essa direção em sentido está nos fornecendo a direção direção em sentido de máxima taxa de variação, né, máxima taxa de acréscimo da temperatura, do T, né, que pode ser temperatura, qualquer que seja o campo escalar. Aqui é um exemplo um pouquinho diferente, né, mas considerando novamente aquela questão da derivada direcional. Então vamos determinar a derivada direcional dessa temperatura ao longo da direção de L. Então lembrando, né, que a fórmula é essa aqui, né? A gente vai precisar calcular o gradiente, vai precisar calcular o vetor unitário na direção de L e depois fazer o produto escalar entre eles, para calcular essa derivada direcional. Então o gradiente, né, é só fazer a derivada em relação a x, na direção de x, né, vai dar 2x. Em relação a y vai dar 2yz, em relação a z vai dar y ao quadrado. Então deu 2x, 2yz, y ao quadrado. O vetor unitário, né, na direção de L, a gente tem que calcular o módulo dele, né, e dividir por ele, não é isso? Quer dizer, dividir ele pelo módulo dele, né, para calcular o vetor unitário. E aí a gente vai chegar nesse vetor unitário aqui, né, esse aqui é o nosso vetor unitário. O resultado, né, da derivada direcional é fazer o produto disso aqui, produto escalar disso com isso, que é fazer o 2x vezes 0,485 mais 2yz vezes 0,73 mais y ao quadrado vezes menos 0,485. E aí, fazendo essa conta, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Que resultado é esse? É o valor, né, é o valor da taxa de crescimento desse campo escalar nessa direção aqui, né? Ou essa aqui, né? Que é a direção, né, a mesma, né? Desse vetor, que é a mesma direção, né, do unitário dele. Então esse daqui é o valor, né, é a função que vai representar o valor dessa máxima taxa de acréscimo. E no ponto, né, aí pede, vamos calcular esse valor dessa derivada direcional no ponto 1 menos 1, 2. Bem, nesse ponto é só substituir x por 1, y por menos 1 e z por 2, né? E a gente vai encontrar o valor de menos 2,435, que é o valor da taxa de crescimento dessa nossa função, né? Aqui a gente encontrou a taxa de crescimento, o valor dessa taxa de crescimento ao longo daquela direção para qualquer ponto x, y, z. Aqui a gente encontrou o valor da taxa de crescimento ao longo dessa direção, mas no ponto 1 menos 1, 2. Então esse foi a taxa de acréscimo, que na verdade é um decréscimo, né? Negativo. Quer dizer que nessa direção esse nosso campo escalar está diminuindo, na verdade, né? Se a gente substituísse por 1 menos 1, 2 aqui, ó, no gradiente, e depois fizesse o módulo disso, a gente encontraria esse valor, né, da variação de t, só que ao invés de ser em relação a essa direção L, seria em relação à máxima taxa de crescimento. E a gente pode calcular para diferentes direções e comparando, né? A gente poderia fazer esse estudo desse campo escalar, calculando o gradiente dele em relação a diversas direções, né? E vendo o que está acontecendo. Se a gente fizer isso em volta de um determinado ponto, a gente consegue mapear, né? Fazer uma função que mostre, né, naturalmente o máximo vai ser o próprio módulo do gradiente, mas a gente também poderia calcular ao longo de outras direções, justamente para conseguir, né, ver como que ele está variando, né, ao redor desse nosso ponto 1 menos 1, 2. Então a gente consegue estudar, né, essa taxa de variação desse campo escalar, como que ele varia, né, ao longo de uma região, calculando o gradiente dele, projetando esse gradiente em diferentes direções. A gente consegue mapear bem ele. Naturalmente, né, essa expressão do gradiente ela também tem que ser válida para qualquer outro sistema de coordenadas ortogonais, né, por exemplo, cilíndricas e esféricas. Para chegar nas coordenadas cilíndricas e esféricas, é só fazer a transformação, usando aquele conceito que a gente viu no final da unidade 1. Tá bom? Fazendo a transformação entre os sistemas. Bem, eu vou colocar aqui direto, tá? A fórmula do gradiente em coordenadas cilíndricas, tá? Ela vem, né? Depois da gente fazer a transformação, ela chega nesse resultado aqui, tá bom? Eu não vou perder muito tempo, só que é bem tranquilo, tá? Fazer essa transformação ela é bem tranquila.
usando aquelas fórmulas que a gente viu na unidade anterior. Só que o foco aqui é naturalmente a gente conseguir aplicar, agora que a gente entendeu o conceito de gradiente, é justamente saber aplicar ele, né, usando as fórmulas nos exercícios. Bem, então essa daqui é a fórmula, né, a derivada em relação a R, a derivada em relação a φ, a derivada em relação a Z. Aqui a gente tem um termo 1 sobre R, justamente por conta daquela questão do arco, né, o R de φ, né, justamente por causa do arco. Aqui na verdade é um R de φ, né, como a gente viu ali no início a gente viu também no início desse capítulo, né? Aqui está a nossa componente R de φ. E na direção de R, de φ, de Z, que são as direções lá do sistema de coordenadas cilíndricas. Bem, então aqui eu dei um exemplo, né, um campo escalar, né, um RφZ, tem esse valor aqui, né, essa função. E aí a gente quer determinar o gradiente desse campo escalar e em seguida determinar o valor desse gradiente no ponto 1, π sobre 2, 3. Em coordenadas cilíndricas. Bem, temos a fórmula do gradiente em coordenadas cilíndricas. O primeiro termo é a derivada em relação a R. Essa derivada vai dar, ó, então a gente repete o 2 vezes, essa derivada aqui vai dar menos 2 vezes E elevado a menos 2R vezes seno de 3φ. Então dá 2 vezes menos 2 vezes E elevado a menos 2R vezes seno de 3φ na direção de R. Aí o outro termo é 1 sobre R vezes a derivada em relação a φ. Bem, isso daqui tudo é constante, a gente repete, 2E elevado a menos 2R vezes, aí a derivada de seno de 3φ é 3 cosseno de 3φ. 3 cosseno de 3φ. E aí a derivada em relação a Z, como não tem Z, vai dar 0. Então o nosso resultado deu, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aí o R joguei para cá, o 2 vezes 3 dá 6. Então esse daqui é o valor do nosso gradiente em coordenadas cilíndricas desse campo vetorial, desse campo escalar, perdão. Desse campo escalar. E aí quanto que vale esse gradiente, né, no ponto 1 π sobre 2, 3? Substitui R por 1, o φ por π sobre 2 e o Z por 3. E a gente vai encontrar, né, substituindo e resolvendo, né, seno de 3π sobre 2 é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é 0, então esse termo todo aqui vai dar 0. E esse termo aqui deu aproximadamente 0,54 na direção de R. Então a gente tem que, nesse caso, desse campo vetorial, a máxima taxa de variação nesse ponto, ela é esse vetor, né, que vale 0,54, apontando, né, na direção de R. E aí em coordenadas esféricas, né, naturalmente também vem daquela transformação. Aqui a gente vê, né, o R de θ, que a gente viu ali no início desse capítulo, R seno θ de φ, né, que é a projeção, né, em relação a φ. Elemento diferencial, né, elemento diferencial na direção de φ, né? E aí essa daqui é a fórmula para coordenadas esféricas, e aí novamente, né, se a gente quiser calcular o gradiente de um campo escalar, né, agora em coordenadas esféricas, e por exemplo determinar o valor desse gradiente, né, esse vetor gradiente, né, no ponto A0π, o que a gente vai fazer é calcular o gradiente, né, aplicar a fórmula. Então a derivada desse campo escalar em relação a R, e aí a gente tem que fazer a derivada do dividido por R ao quadrado, né? O R dividido por R ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por R elevado a menos 2. E aí essa derivada vai dar menos 2 vezes R elevado a menos 3, que é menos 2 dividido por R ao cubo. Então A ao quadrado é constante, continua no mesmo lugar, cosseno de 2θ também é constante, continua no mesmo lugar, e o menos 2 dividido por R ao cubo é a derivada do 1 sobre R ao quadrado. Aí a gente tem um termo que é 1 sobre R vezes a derivada em relação a θ. Isso aqui tudo é constante, a gente repete. Aí tem um termo 1 sobre R também, né? Então ficou 1 sobre R vezes A ao quadrado dividido por R ao quadrado vezes derivada do cosseno de 2θ é 2 vezes menos seno de θ, né? Então menos 2 seno de θ na direção de θ. Depois a gente tem que fazer a derivada em relação a φ, só que aqui não tem φ, né? Então a derivada em relação a φ é igual a 0. Então aqui a gente só reorganizou, mas esse daqui é o valor do gradiente desse campo escalar, né, para qualquer que seja o ponto. Então esse aqui é o nosso vetor gradiente.
para qualquer que seja o ponto. Agora no ponto A, 0π, então a gente substitui o Rzão por A, substitui o θ por 0 e o φ por π. Bem, φ não tem, né? Tem só o θ que a gente vai substituir por 0 e o Rzão que a gente vai substituir por A. Bem, seno de 0 dá 0, então esse termo daqui vai sumir. Cosseno de 0 é 1. Então esse termo daqui vai dar 1. Aqui tem um A ao quadrado dividido por A ao cubo, que vai dar A embaixo, então vai ficar menos 2 sobre A na direção de R, que é o resultado, né, que é o valor, né, que é o vetor que aponta, né, para a máxima taxa de variação desse campo escalar no ponto A, 0π. E aqui tem um resumo, né, das fórmulas, né, coloquei aqui um resumo de cada uma dessas fórmulas do gradiente, né, para cada sistema de coordenadas, tá certo? E aqui a gente tem as propriedades, né, do operador gradiente. Né, se a gente perceber, ele tem as propriedades, né, distributiva, né? Por exemplo, né, o gradiente de um campo escalar, né, de uma função t mais u, é igual a gente fazer o gradiente de t mais o gradiente de u. E se elas estiverem multiplicando, a gente tem que aplicar uma regra do produto, porque o gradiente é uma derivada, né? Então o gradiente de t vezes u é o t vezes o gradiente de u mais o u vezes o gradiente de t, que é a regra do produto. E aqui, se a gente tiver o gradiente de t elevado a n, como ele é uma derivada, é n vezes t elevado a menos 1, né, uma regra da cadeia, vezes o gradiente de t. Tá bom? Então é para observar que as regras são as mesmas da derivada, né? Porque uma vez que o gradiente ele é uma derivada, né? Então encerramos nessa parte de gradiente. Próxima aula a gente vai entrar, né, no campo, num outro operador vetorial, né, que é o divergente de um campo vetorial. Tá bom? Valeu!